Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero fazer um vídeo que algumas pessoas já me cobraram, até que eu prometi alguns dias atrás, que é um vídeo a respeito dos spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, eu já vou avisar desde já, se você não assistiu o filme, se você não quer saber nada a respeito dos spoilers, hoje é um vídeo recheado deles. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem, né, quem assistiu principalmente as minhas primeiras impressões, que eu adorei o filme. Eu achei um dos melhores filmes de super-herói, com certeza em termos de nostalgia, com certeza em termos de dificuldade logística, né, você imaginar tudo que eles tiveram que fazer para juntar tantas pessoas, não só o acordo, né, entre a Marvel e entre a Sony, entre a Disney e a Sony, na verdade, pelos direitos do Homem-Aranha, como muitas outras coisas que eu vou abordar no vídeo aqui de hoje. Então, para começar a falar de spoilers, eu queria primeiro fazer um resumo, né, a respeito da história, porque eu sei que tem pessoas que ainda não assistiram o filme, mas que não ligam muito para spoilers ou até que já tomaram spoilers. Então a gente começa vendo, né, o Peter Parker lidando com os acontecimentos do último filme, né? Obviamente o mistério revelou a identidade dele publicamente e ele começa a enfrentar muita dificuldade, né, por causa disso, e a gente vê que ele, não só ele, né, como a MJ e como o Ned, eles não entram na faculdade por causa disso. E ele decide procurar o Doutor Estranho, pro Doutor Estranho conseguir reverter, isso tudo eles mostraram inclusive nos trailers, né, pro Doutor Estranho conseguir reverter essa situação, se ele pode voltar no tempo, e o Doutor Estranho fala, olha, eu nem tenho a Joia do Tempo mais, eu não tenho como voltar no tempo, mas eu tenho como fazer as pessoas esquecerem que você é o Homem-Aranha. Então ele ia, na verdade, apagar a memória de todo mundo a respeito daqueles acontecimentos dos últimos dias, só que como o trailer também mostra, o Peter Parker fica falando ali na cabeça do Doutor Estranho, né, que não, que a Tia May tem que lembrar, que o Ned tem que lembrar, que a MJ tem que lembrar, e ele acaba errando o feitiço ali, né, acaba saindo extremamente errado, e outras pessoas que sabem quem é o Peter Parker, né, sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha, vêm de outros universos pro universo que a gente tá. E os trailers tinham mostrado principalmente os vilões, e eu já tinha falado aqui no canal faz tempo que se os vilões estão aparecendo, obviamente o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão aparecer também, e é isso que de fato acontece. Eles trouxeram não só os principais vilões, né, dos filmes do Homem-Aranha, que não fazem parte do universo Marvel, como trouxeram também os dois Homem-Aranhas. E aí eles têm que se juntar para combater esses vilões juntos, que é um momento sensacional, né, como eu vou falar daqui a pouco pra vocês. E aí o Doutor Estranho acaba devolvendo cada um pro seu universo, cada um pra sua dimensão. Os três se unem para criar curas, né, para todos esses vilões e depois devolvem eles para cada um dos seus universos. E aí para impedir, né, que o universo entrasse em colapso, o Doutor Estranho faz com que todo mundo esqueça quem é o Peter Parker, não só que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas esqueçam de vez quem é o Peter Parker. Então, nem a MJ, nem o Ned, nem os Vingadores, ninguém lembra que o Peter Parker existe nesse universo. Eles até sabem que o Homem-Aranha existe, mas eles não sabem quem é o Peter Parker. O Peter Parker pra eles é um cara normal. Então é isso, esse é o esqueletão do filme, né, digamos assim, com spoilers. E eu queria agora abordar um a um os principais spoilers, né, os principais acontecimentos do filme. Já no comecinho a gente vê o Charlie Cox, que pra quem não se lembra, né, é o Daredevil, é o Matt Murdock, né, que é o advogado dentro desse universo, que participou das 3 temporadas, que participou de muitas séries diferentes lá dentro da Netflix. E ele era o ator mais carismático pra mim daquele grupo, e foi muito legal, foi bem legal ver ele dentro deste universo. Então esse momento foi sensacional, mas o filme é tão surpreendente e traz tantos personagens diferentes que muitas pessoas acabaram nem falando muito a respeito dessa participação, que pra mim abriu muitos caminhos aí dentro do universo Marvel. Eu achei uma cena sensacional, principalmente ele pegando, né, o tijolo que foi jogado e falando que ele é um ótimo advogado. Eu achei uma cena hilária, então eu gostei muito dessa cena. E isso mostra que a Marvel tem tudo planejadinho, tem tudo ali na linha do tempo deles, né? O Kevin Feige tem tudo ali no mapa mental dele, eu não sei como que eles controlam tanta coisa. A gente viu o Rei do Crime aparecendo exatamente no mesmo dia, na quarta-feira que o Homem-Aranha foi lançado, a gente viu também o Rei do Crime aparecendo na série do Gavião Arqueiro. Então eu achei isso sensacional e com certeza mostra que a Marvel tá com tudo muito bem organizado, mesmo que as pessoas tenham falado que depois do Thanos, né, ia virar um caos, eu acho que eles estão conseguindo controlar, mesmo com tantas bolas ali em movimento. E uma parte, obviamente, que eu não posso deixar de citar aqui é o plano do Peter Parker, né, ou a falta de plano, porque
porque o Peter Parker não quer seguir as dicas do Doutor Estranho e devolver simplesmente os vilões para os seus respectivos multiversos, né? Então ele devolveria o Dr. Octopus pro multiverso ali, né, pro universo do Tobey Maguire, devolveria o Duende Verde e assim por diante. Só que o Homem-Aranha não quer fazer isso, né? O Peter Parker do Tom Holland não quer fazer isso, porque ele sabe que muitos desses vilões vão morrer nos seus próprios universos, então ele tenta curar esses vilões, ele tenta deixar os vilões bonzinhos e, surpresa, né, surprise, surprise, obviamente que isso não acontece, principalmente por causa do Duende Verde do Willem Dafoe, que pra mim é de longe o melhor vilão desse filme. O Dr. Octopus do Alfred Molina também tá muito bom, por motivos diferentes, né? O Dr. Octopus, ele vira do bem no decorrer do filme, ele realmente é curado, ele é o único dos vilões que é curado no decorrer do filme, né? Não só no terceiro ato. E ele começa a ajudar o Homem-Aranha não só para criar a cura para os outros vilões, como também no final do filme, né, no desfecho do filme, ele é um dos responsáveis, né, ou o único responsável por parar o Electro, né, vamos chamar ele de Electro Prime, porque o Electro, como a gente já tinha visto nas imagens, ele pega um reator Arc do Tony Stark e fica extremamente forte, né, muito mais forte do que a gente tinha visto no universo do Andrew Garfield, então também é um momento muito legal que explica um pouquinho mais por que o mundo, né, que a gente tá vendo no universo Marvel é tão diferente. Um dos grandes motivos é justamente a presença do Tony Stark e a tecnologia dele ali dentro daquele universo. E talvez o spoiler mais triste desse filme é que a Tia May morre mais ou menos nos mesmos moldes da morte do tio Ben nos filmes anteriores. Ela morre inclusive falando a mesma frase, né, falando com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela dá um twist bem pequenininho, né, naquela frase famosa, mas ela fala basicamente a mesma coisa, o que mostra que talvez o Peter Parker desse universo que a gente tá vendo, ele ainda não tinha tido, né, aquele momento de amadurecer, porque a gente viu que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, o grande impacto pra ele, obviamente o Andrew Garfield tem também a situação com a Gwen Stacy, mas a morte do tio Ben é conhecido como um grande marco, né? E a gente vê que para esse Homem-Aranha isso ainda não tinha acontecido, então agora, depois da morte da Tia May, eu acho que isso finalmente aconteceu. E ela acaba morrendo por um motivo bem besta, ela mesma vai atrás do Willem Dafoe, né, do Duende Verde, e ela acaba se colocando em muito risco, e o Duende Verde acaba matando a Tia May. Então, caso vocês não soubessem, né, mais um spoiler que muitas pessoas não estão dando tanta atenção assim, então é um spoiler que pode acabar entrando por baixo do tapete, mesmo que você já tenha sofrido vários spoilers aí nas redes sociais a respeito do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, talvez você ainda não soubesse desse acontecimento. E só um detalhezinho, a Tia May e o Happy Hogan tinham terminado, né, no comecinho desse filme, eles acabam ficando juntos, né, no decorrer do filme justamente por causa da situação que tá acontecendo, mas eles já tinham terminado o namoro. E talvez um dos melhores momentos, na minha opinião, né, da história do cinema, pelo menos em termos de experiência, eu não tô dizendo que é um dos melhores momentos em termos artísticos, mas em termos de experiência, a hora que o Andrew Garfield principalmente entra, que a hora que você vê aquela sombra, né, o Ned abre um portal e a gente vê um Homem-Aranha um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais alto do que o Homem-Aranha do Andrew Garfield vindo, aí o cinema já gelou, todo mundo já prendeu a respiração e ficou pensando, pô, será que é o Andrew Garfield? E quando ele aparece e arranca a máscara, é realmente sensacional, o cinema praticamente explodiu, só faltava o pessoal tá soltando fogos, né, pra comemorar esse momento histórico, que obviamente era uma coisa que todo fã do Homem-Aranha sonhava. Logo que o Andrew Garfield começou, você pensava, pô, e se o Tobey Maguire aparecesse nos filmes do Andrew Garfield? Aí quando o Tom Holland começou, pô, e se eles juntassem todos eles, que é uma coisa extremamente emocionante, né, que ainda não aconteceu, pelo menos que eu me lembre, com nenhuma outra grande franquia. Obviamente o 007 não tem capacidade de fazer isso, né? Eles teriam que inventar muita coisa para conseguir juntar vários 007s no mesmo filme. O Batman também não conseguiu fazer isso ainda, eles vão fazer no Flashpoint, possivelmente, mas até lá já vai estar um pouquinho desgastado, porque é algo que o Homem-Aranha já conseguiu fazer antes. E eu só falo que a surpresa do Andrew Garfield foi muito maior, né? Foi uma surpresa muito mais explosiva, digamos assim, porque a hora que o Tobey Maguire aparece, todo mundo já esperava, né, que ele fosse aparecer, porque o Andrew Garfield tinha acabado de aparecer. E a frase do Ned, eu casquei o bico, eu já assisti o filme 2 vezes no cinema, a segunda vez eu chorei de rir quando o Ned fala, pô, é só um cara aleatório, porque o Tobey Maguire não tá com a roupa dele, né, não tá com o traje de Homem-Aranha. Eu achei esse momento sensacional.
E eu acho que eles conseguiram capturar o espírito de cada um dos Homem-Aranhas, né? Porque mesmo que eles sejam o mesmo personagem, os três são Peter Parker e Homem-Aranha, os três têm a Tia May, os três têm o Tio Ben, os três têm a sua própria versão da MJ, né? Obviamente o Andrew Garfield tem a Gwen Stacy, mas é basicamente o mesmo tipo de relacionamento. A gente vê traços de personalidade bem diferentes, né, em cada um desses heróis, e a gente vê que o roteiro conseguiu capturar a essência, né, de cada um desses personagens. A gente realmente tá vendo ali o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu assisti ontem o primeiro filme, né, eu reassisti o primeiro filme do Tobey Maguire, e é muito claro, né, que eles conseguiram capturar aquele herói e colocar dentro desse universo. E a mesma coisa vale pro Andrew Garfield. O Andrew Garfield tem uma participação sensacional, eu diria que ele é o MVP desse filme, né? Ele é o cara que rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. Ele é muito engraçado, é um ator talentosíssimo, né? Se você não assistiu outros filmes do Andrew Garfield, eu recomendo que vocês assistam, tá passando agora Tic Tic Boom na Netflix, que é um filme praticamente perfeito. E o mais impressionante, que não tem como ser transmitido através de um spoiler no Twitter ou no Instagram, é a importância desses dois heróis dentro desse filme. Quando eu imaginei a participação dos dois no filme, eu imaginei que eles fossem aparecer rapidinho, que eles fossem dar uma mentoria ali, né, dar uma de mentor, os heróis mais velhos aparecendo, e fossem desaparecer do filme, mas não foi isso que aconteceu. A partir do momento que eles aparecem, até o momento que o filme termina praticamente, né, até o final do terceiro ato, tem as cenas depois envolvendo Tom Holland e a perda de memória da Zendaya, né? Mas até o final das batalhas ali, das lutas, a gente vê que os três têm praticamente a mesma relevância dentro do filme. Eu achei isso o melhor ponto, porque como eles fizeram tudo em segredo, como o Tobey Maguire tava negando, como todo mundo tava negando, até a morte, né, que tava participando desse filme, eu imaginei que eles tivessem trabalhado 2, 3 dias ali dentro do filme, mas não, né? Eles realmente têm papéis bastante importantes dentro da trama. E foi esse o meu fato favorito dentro do filme, não só os heróis têm uma participação muito importante, como os vilões têm uma participação muito importante também. Como eu disse, o Duende Verde do Willem Dafoe mata a Tia May, né, uma coisa que não tinha acontecido nem com o Tio Ben no filme anterior, né, do Tobey Maguire. O Tio Ben morreu num assalto ali de carro. Então esse aspecto pra mim me surpreendeu demais. Vocês sabem, eu fiz um vídeo tem acho que mais de um ano falando a respeito da presença dos três Homem-Aranhas dentro desse filme, então pra mim não foi surpresa. Quando o Andrew Garfield apareceu, eu pensei, pô, é o Andrew Garfield, foi muito emocionante, foi muito nostálgico, foi uma coisa muito legal de se ver na tela, mas não foi uma surpresa tão grande, né, por tudo que já tinha saído, por todos os vazamentos aí, né, que a Sony deixou acontecer. Mas a presença deles foi sensacional. E, obviamente, a presença do Doutor Estranho, que não é nenhum spoiler, né? O Doutor Estranho do Benedict Cumberbatch também tá sensacional mais uma vez. E avançando, né, pro final do filme, depois que tudo isso que eu falei acontece, a gente vê que o Peter Parker promete, né, pra MJ e pro Ned, que ele vai procurar os dois, vai explicar a situação, vai fazer igual o Adam Sandler faz com a Drew Barrymore, né, naquele filme que ele fica meio que num loop temporal ali quase. Ele vai explicar pros dois quem ele é, qual é o relacionamento entre eles, mas quando ele vê que os amigos estão se dando bem sem a presença dele, quando ele percebe, né, a ameaça que o Homem-Aranha pode trazer para as pessoas, ele pensa, pô, eu tenho uma oportunidade de ouro aqui de não colocar os meus amigos em risco, de não colocar minha família em risco, até porque a Tia May infelizmente morreu no decorrer do filme. Então ele praticamente se torna o Tobey Maguire do segundo filme. Ele vai morar num apartamentozinho, ele faz inclusive um traje novo sensacional. Muitas pessoas já colocaram prints aí na internet. O traje ficou muito legal, ficou bem parecido com o traje do Amazing Spider-Man, né, que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é com certeza o traje que mais pessoas elogiam, né? Todo mundo fala, os filmes do Andrew Garfield não são os melhores, mas com certeza ele tem o melhor traje, é o traje mais realista de todos. E agora o traje do Tom Holland vai nesse sentido. Eles já confirmaram que o quarto filme tá em desenvolvimento. E eu achei a decisão perfeita, não só da Marvel como da Sony, porque se o acordo não rolar entre as duas empresas, o Peter Parker do Tom Holland praticamente saiu do universo Marvel, né? Porque todo mundo esqueceu que ele existe. Então se a Sony decidir falar, não queremos mais, o acordo não vai ser renovado. Então se a Sony quiser acabar com o jogo, né? Botar a bola embaixo do braço e ir embora pra casa, eles podem fazer isso, porque o Homem-Aranha, ninguém vai lembrar que o Peter Parker existiu. E finalmente, falando a respeito das duas cenas pós-crédito que eu não poderia deixar de abordar aqui pra vocês também, a primeira
É uma cena muito engraçada, né, do Venom, porque a gente termina o filme do Venom, né, do Tempo de Carnificina, mostrando que ele tá dentro do universo Marvel, que ele tá lambendo a tela lá, vendo o Homem-Aranha. Só que o Venom do Tom Hardy é tão bebão ali, né, vamos dizer assim, que ele fica no bar tentando entender a situação, pensando quem é o Thanos, o que aconteceu nesses últimos 5 anos e etc. E ele fica tanto tempo bebendo no bar que ele desaparece sem influenciar em nada na história. Só que a gente vê que ficou um pedacinho, né, daquela gosma preta alienígena, né, do simbionte. Eu acho que eles falam, né, no filme do Venom. Então foi uma cena pós-crédito muito interessante. E aí, a segunda cena pós-crédito é basicamente um trailer, né, do Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, tanto que o filme termina não falando o Homem-Aranha vai retornar, termina falando que o Doutor Estranho vai retornar. Então eu acho que isso foi uma jogada da Marvel mesmo, porque eles falaram, olha, todo mundo vai querer assistir esse filme vai ser muito popular, né, milhões e milhões de pessoas vão querer assistir. Então a gente não vai ganhar tanto dinheiro assim com o filme, porque é um filme da Sony, mas a gente vai colocar um trailer nosso lá dentro, porque todo mundo que for assistir esse filme vai sair animado pra assistir o filme, né, do Multiverso da Loucura. Então acho que foi uma jogada muito boa. Obviamente eles desperdiçaram uma cena pós-crédito que eles poderiam utilizar pra colocar alguma coisa, né, algum pedaço de fato de um filme, mas eles decidiram mostrar um trailer do Doutor Estranho, que eu achei uma ideia, como eu disse, muito boa. E nesse trailer, obviamente, aparece a Wanda, ela comenta a respeito de Westview, que são os acontecimentos de WandaVision, né? Mas eu não vou também entrar em detalhes, porque aí já seria um vídeo separado falando a respeito do trailer, né, do Multiverso da Loucura. Então é isso, como eu disse, o vídeo de hoje não é nenhuma crítica, né, eu não abordei os aspectos técnicos, eu não falei muito a respeito do filme, eu queria principalmente abordar os spoilers que aconteceram no decorrer desse filme, porque pra mim foram muitos, né, então eu anotei aqui rapidinho no computador quais foram os principais spoilers e abordei um a um aqui com vocês. Então pessoal, se vocês quiserem mais vídeos a respeito, se vocês quiserem que eu faça vídeo a respeito de alguns detalhes menores, porque como eu disse, eu já assisti o filme 2 vezes, eu pretendo inclusive assistir uma terceira, então se vocês quiserem eu assisto mais uma vez, né, pensando mais em detalhes ali no filme, pra trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, quem já assistiu o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quem ainda não assistiu, quem adorou, quem odiou, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.